Bom dia, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Liel e vamos dar continuidade aqui ao estudo para o concurso da carreira diplomática, tá? Hoje a gente vai continuar com o Estado do Brasil, processo de independência. É meio que um estude comigo, porque eu vou mostrar como é que eu tô pegando os meus cadernos e colocando no Anki, tá bom? É um vídeo bem curto. Hoje a gente vai falar sobre o processo de independência. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar a brincadeira. Pronto, deixa eu ver. Pronto, devem estar vendo, eu abri o Anki aqui, criei um Estado do Brasil. Dentro do Estado do Brasil, eu criei o processo de independência. Ah, aí eu vou pegar cada um desses tópicos, tá? Eu vou jogá-los aqui dentro, ok? Alguns, como a crise do antigo sistema colonial, vou até tirar minha imagem para ficar mais rápido aqui para vocês. Por exemplo, crise do antigo sistema colonial, eu não vou colocar numa pasta só, porque, por exemplo, você vai colocar uma pergunta, não compensa. Então, eu vou juntar a crise com a ilustração portuguesa, tá? E a partir disso, eu vou criar as minhas perguntas. Depois a gente vai vir aqui para o período joanino, propriamente dito. Faço as minhas perguntinhas sobre o período joanino. Dá até para eu colocar o período joanino, abrir outras coisas, como, por exemplo, guerras napoleônicas, dá para abrir a abertura dos portos, criar, tipo, subpastas aqui dentro, para fazer uma coisa mais organizada, tá bom? E depois a gente vem para a Revolução dos Portos e finaliza tanto com a historiografia das visões. Eu vou combinar com o meu no material aqui, tá? Que juntando os dois fica uma coisa maior. Por exemplo, aqui falo sobre Maria Odila, José Moreira de Carvalho, ideias marxistas, Raimundo Faraó, a Miriam. Então, por exemplo, eu vou mesclando os dois para fazer uma coisa bem maior e uma coisa mais completa, tá bom? E eu finalizo comparando América Latina com América Hispânica com América Portuguesa para fechar esse videozinho, que vai ficar um vídeo muito legal, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criando aqui meu baralho. Eu vou criar a crise do antigo sistema colonial e ilustração portuguesa. Aí, a partir disso, agora eu tô criando, tá? Deve ter, tá lento essa parte. Mas eu criei esse caderno e eu vou... Pronto, criei e eu vou jogá-lo para aqui dentro. Pronto, tá dentro do processo de independência, tem um subtópico, que é crise do antigo sistema colonial e ilustração portuguesa. Eu vou clicá-lo é dentro desse baralho que eu vou criar as perguntas, tá bom? Então vamos lá para as perguntas. As perguntas é um baralho básico, tá? Frente e verso, não mudo nada daqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é o seguinte, eu vou colocar um 1, tá? Para saber que é o primeiro card. Quais foram ah, as crises do antigo sistema colonial? Aí eu vou citar essas quatro aqui. Ideias iluministas, independência do Haiti, a transição do feudalismo para o capitalismo e sanções coloniais. Ok? Vamos continuar. Ilustração portuguesa, não precisa falar da... Então vamos lá, como a gente pode caracterizar, segunda pergunta, como podemos caracterizar a geração da ilustração portuguesa? A partir da geração de 1790. Vamos à terceira pergunta. O que foi a geração de 1790? Foi Dom João atrair pessoas para cargos públicos, pessoas importantes da coroa, tá? Foi a partir de 72 e ele começou a criar estadistas e militares para esses cargos importantes, esses cargos públicos importantes, tá bom? Sobre a ilustração, a gente pode pegar aqui outros projetos do Império Luso-Português anteriores. A gente pode citar autores, quais são os autores? Vou colocar aqui e perguntar quais são os autores.
Depois a gente entra em cada um deles, tá? Quais são os autores? Vamos lá, a gente tem o Padre Antônio Vieira e a gente tem, por volta de 1730, a gente tem o Dom Luiz da Cunha, tá? Quinta pergunta. Às vezes eu vou só copiando aqui e jogando, tá? Aponte o que o aponte o que você afirmava sobre esse projeto. A gente pode simplificar as perguntas, é porque eu estou sem tempo, então eu estou jogando, tá bom? Então ele pensa o Império Português depois da União Ibérica, é uma visão holística, ok? Portugal herdou os inimigos da Espanha e com isso ele tinha que se preocupar, tá? A Espanha basicamente combatia os protestantes. Entre 1640 e 1668, houve a Guerra de Independência com a Espanha. Portugal, ele pegou muitos empréstimos com a Inglaterra, criou uma dependência muito grande com a Inglaterra. Tudo isso está dentro dessa única pergunta, tá? Para vocês verem como uma pergunta é pesada, é uma pergunta que vai demorar tempo, não é aquelas perguntinhas que você olha e responde rápido, não. Por quê? Porque é todo um brasileiro, tá? Defendia a reforma para Portugal, seu grande império do mundo, e a América Portuguesa seria o lugar mais seguro para isso. Estudar o pensamento do Antônio Vieira, tá bom? Era um pensamento império depois da União Ibérica, uma visão holística. Portugal tinha pego os inimigos da Espanha, a Espanha combate o protestantismo, teve a guerra de independência com a Espanha, Portugal pegou muitos empréstimos, veio a época da restauração, três tratados de 1640. Então, são muitas informações, tá? Essa pergunta é grande. Pergunta quinta. Vamos para a sexta. Sobre outros projetos do Império dos Portugueses. Agora vamos. Não tem como eu falar desse daqui porque é meio que eu não coloquei nada sobre ele, então ele não é tão importante, tá? Então eu vou partir para outra pergunta. Ah, fale sobre o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Vou só aumentar aqui. Deixa eu ver. Opções. Eu fiz um aqui sem. Só dei o Enter. Deixa eu ver. Errei. 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 Outro projeto, ok. E a quinta? Enel. Vamos ver se eu fiz aqui da quinta. Então a sexta não acabou não salvando a sexta. É bom colocar um, dois, três, quatro, cinco, porque depois dá para você selecionar. Ó. Você sabe a ordem que você fez. Então eu gosto de fazer assim. Então vamos lá, vamos para os baralhos, entrar a crise e adicionar. Vamos para a sexta pergunta. Fale sobre. Pronto, vamos falar sobre ele. Ele era anglófilo. Vou pegar aqui. Ele era anglófilo. Tá? Ele defendia profundamente a dependência com a Inglaterra. Ele projetou o Império Brasileiro de 1797, reformas em um conjunto do Império Ultramarino. Ele foi nomeado, ele foi nomeado pelo Dom João, regente, tá? Na época que ele era regente, para apresentar uma proposta de reforma do Império Ultramarino Português. Então, percebam como ele era uma pessoa importante. Por isso que o nome dele apareceu no material, tá? Teve várias orientações bem racionalistas do projeto. É um projeto de império expansionista, parecido com o Commonwealth Greater, lá da Inglaterra, tá? Só que, como o Portugal era muito grande, tinha que ser implementado em quatro continentes. Os quatro continentes que Portugal tinha, tinha territórios, né? Havia quatro reformas, havia a reforma tributária,
Gente, é muita coisa, é muita coisa. Esses primeiros casos estão ficando enormes, mas é porque são muitas informações. Não tem como eu atomizar essas informações, ia ficar uma coisa estranha, tá? Modernização econômica. Eu, não tem nem como eu modificar, porque realmente ia ficar uma coisa, mineração, lavoura. Já eu modifico lá para não ficar uma coisa tão apertadinha, tá? Reforma administrativa. ah, e também, por último, reforma política. Na verdade, havia muitas coisas, tá? Reforma política, da a governança de Portugal, também está aqui. Reforma administrativa, reforma política, da reforma tributária. Vamos lá. Como Reader, Geza, Império Ultramarino, ele era anglófono, que é importante, é um tópico. Então vamos continuar aqui. Eu vou criar sobre a mudança da sede um tópico à parte. Na verdade, eu estou pensando em criar só as reformas em si, um tópico à parte. Acho que eu vou criar. Eu vou segurar, ó, tem essa opção aqui de fixar. Vou fixar a pergunta, tá? Vou tirar essa parte aqui de reformas. Vou colocar as reformas em um outro card, porque ficou muito grande. Eu não imaginei que ia ficar tão grande, tá? E criei uma pergunta. Agora eu vou para a sétima, para reforma. Aí eu boto o tópico reformas. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, tá? Sétima pergunta. Vamos para a oitava. Mudança de sede. Os motivos da mudança de sede, tá? Isso é extremamente importante. Vamos lá. Inicialmente, segurança, é claro, sempre em primeiro lugar. A gente pode pensar também que o território da América é bem maior do que o da Península Ibérica. E outra coisa, o Atlântico Sul, ele era um novo eixo dinâmico de poder, tá? Ele era extremamente rico. Então, se eu quisesse só ah, uma pergunta só relacionada à mudança de sede, só falar sobre os motivos, já apontar esses três aí, já dava até legal. Mas eu vou aumentar cada um deles, tá? Ou não. Não, vou deixar só esse motivo. Motivos amplos. Vou botar aqui motivos genéricos, tá? Esses são os motivos. Ok. Vou fazer mais uma pergunta. Aí, no motivo genérico, eu vou botar motivo de segurança. Aí, eu vou criar uma pergunta só sobre ele, tá? Para não ficar uma coisa muito grande para aqueles outros. Sobre motivo de segurança, a gente tem os dois vizinhos, que eram do lado de Portugal, eram muito fortes, tá? Havia uma dependência muito grande britânica em relação à segurança. E a Europa ele estava deflagrada de guerras. E havia também essa satelização entre Portugal e Espanha. Espanha mais para a França e Portugal mais para a Inglaterra, tá? Havia também uma questão da proteção natural do Brasil, que era o Oceano Atlântico, tá? O Mar Oceânico, isso era um escudo natural para possíveis ataques estrangeiros. Sobre o motivo novo eixo econômico, novo eixo dinâmico, a gente vai citar esses quatro aqui. A gente vai citar tanto a questão do tráfico negreiro, que era extremamente lucrativo, quanto o fluxo de capitais entre Rio e Luanda era muito maior que Rio e Lisboa. Pra vocês verem como o eixo dinâmico estava mais no Rio, tá? Era uma economia sul-atlântica, segundo Alan Castro. Tá bom? Então, ok. Fechamos esse tópico. Ah, como é que foi a questão da não mais mudança de sede? Vou trocar a pergunta, agora é questão 10. Mudança
questão da transplantação da estrutura política para o Rio. Tirar esse negócio da sede aqui, porque já não é mais sede. Transplantação da estrutura política. Vamos citar esses três tópicos aqui. Primeiramente, teria que garantir que, quando o Brasil fosse independente, o Brasil teria que ter um aparato, todo um aparato estatal, tá? Isso, isso explica em grande parte a diferença entre a América Portuguesa e a América Espanhola, que o Brasil se preocupou com isso, tá? E a gente também vai relacionar com a questão da interiorização da metrópole, que a gente vai falar quando a gente vai falando de historiografia da Maria Odila, tá? Que é super importante sempre ficar na terceira fase. Então, a transferência da família real veio completamente junta a uma transferência do aparato burocrático. Tudo bem? 10 perguntinhas. Gente, eu acho que tá bom falar sobre o Dom Rodrigo de Souza Cunha, Coutinho. E a gente pode encerrar esse primeiro card, que a gente falou do crise do antigo regime colonial e ilustração portuguesa dentro do processo de independência. Eu acho que tá bom essas 10 perguntinhas. Deixa eu ver como é que ficou aqui no painel, se deu para ver direitinho, ó. Não tem como botar em ordem. Não, não tem como botar em ordem, mas a gente sabe, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem, então tá tudo feito já. Beleza? Espero que você tenha gostado e ficou mais ou menos assim. Eu vou gravar mais vídeos e no decorrer da semana eu vou postá-los. Grande abraço e nos vemos lá no Itamaraty, se Deus quiser. Tchau, tchau.